Brasil está caminhando para uma safra recorde de milho, com consumo recorde de milho, com produtividade recorde na safrinha e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos está passando por uma situação muito delicada que é de atraso no plantio. Como que isso deve impactar aqui no Brasil para a relação de troca para o criador de bovino, de frango e de suíno? Na realidade, a despeito dos preços estarem firmes no período de chegada do pico da colheita, a demanda externa pela nossa carne tem garantido excelentes relações de troca. E isso pode significar o aumento do abate para todas as variedades. E no caso, o segmento de carne bovina, né, é o aumento do confinamento. A gente manteve a nossa projeção de crescimento de 7% desse confinamento, que poderia ser ainda maior, né? Só não vai ser maior por conta da reposição. Isso, por conta da reposição, porque o ano passado foi um ano de abate de grandes contingentes de matrizes, e agora a gente está passando por essa recomposição estrutural de matrizes. Então, o custo de reposição está bastante elevado e isso impede esse crescimento do confinamento. Mas se fôssemos apenas observar o preço do insumo em relação ao quilo da carne, certamente teríamos espaço para um aumento superior a esse projetado pela empresa. Mas dá para confiar nesse preço de milho no patamar que está? Porque ele está bom ainda, embora tenha subido, né? Exatamente. O preço ele deve ficar em patamares inferiores aos do ano passado, porque o ano passado a gente teve uma quebra. Além de tudo, colabora para que esse preço continue nesses patamares a perspectiva de uma taxa de câmbio inferior à do ano passado, no segundo semestre do ano, por conta da aprovação da agenda reformista e também a grande safra que a Argentina teve. Então, mesmo que os Estados Unidos produza aí uma quantidade bastante inferior à que eles costumam produzir de milho e faça com que os grandes demandantes internacionais se desloquem para o mercado brasileiro, ao fato da Argentina ter uma produção recorde, faz com que a demanda externa seja atendida por mais players e, consequentemente, os demandantes externos vão competir menos pelo milho brasileiro com os demandantes nacionais. Então, a perspectiva ainda é positiva para a relação de troca para o pecuarista. Não é caso de desespero aí, de sair comprando milho para garantir preço, dá para... É salutar comprar nesse momento, por conta do calendário de cultivo e colheita aqui no Brasil. Mas a gente não vê muitas chances de ocorrer um rally muito grande por conta da prolífica safra que nós tivemos, né? A segunda safra de milho desse ano vai ter aí uma produção superior a 76 milhões de toneladas. A produção anual pode ultrapassar 100, um recorde histórico, né? Então, isso são fatores baixistas que tendem a acomodar os preços do milho nos atuais patamares, inclusive no segundo semestre. Agora, esse cenário de grande produção, bons preços, também de consumo recorde aqui dentro, é um estímulo para o plantio do milho na próxima safra? Com certeza, mas o produtor de segunda safra tem que se capitalizar primeiro também com as vendas de soja, né? A produção de primeira safra, ela tende a continuar caindo, porque há uma predileção do produtor por plantar soja, que tem sido mais remuneradora nos últimos anos. Porém, esse ano, essa redução estrutural da área de cultivo de primeira safra, ela deve ser limitada por conta da diminuição da competição com os estoques de segunda safra, né? A gente sabe que muitas vezes o cerealista ali que vende nas praças adjacentes aos pecuaristas, eles adquirem esse milho de segunda safra residual que não foi comercializado, né, no ano anterior. Isso deve diminuir esse ano por conta do elevado preço dos fretes rodoviários e também por conta dos menores estoques. Então o spread entre o milho de segunda e primeira safra tem de diminuir. Então a gente também deve ter uma boa oferta de milho primeira safra no ano que vem. Ou seja, resumindo aí, essa quebra americana e essa super demanda que deve até mexer aí, contribuir que a gente não tenha aumento de estoques, não deve mexer nas intenções de confinamento, não deve atrapalhar, por enquanto, as projeções e o que se espera para confinamento. Ainda não, né? Porque a redução do preço desses insumos em relação ao ano passado, ela ainda está aí, ainda existe, né? O ICP da Embrapa mostra que
O peso dos custos com nutrição animal nos dispêndios totais dos pecuaristas diminuiu aí de 3 a 4 pontos percentuais em relação ao ano passado. Isso até maio, né, deste ano. Então, a situação continua favorável para a manutenção do investimento aí do pecuarista. Tem uma folga aí. Exatamente.